Também vos saúdo com a graça e a paz de Jesus. Mais um domingo de comunhão, mais um domingo que estamos juntos. E hoje, em especial, celebramos a Santa Ceia, ou como a Bíblia fala, a Ceia do Senhor. E propomos falar um pouco sobre o assunto. Não é nada novo, o assunto vem sendo desgastado ao longo dos anos. A cada domingo, o último de cada mês, tem sido o tema de nossa exposição, mas agradeço a Deus a oportunidade e o privilégio de também um pouco falar sobre o assunto. E convido os irmãos a abrir a Escritura na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, texto que temos desgastado bem, mas vamos estudar também um pouco sobre ele nesta manhã. Assim mesmo como estão, inclina vossas cabeças, feche os olhos e vamos dirigir uma palavra de oração ao Senhor, para que a gente possa então entrar na palavra do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, te rendemos graças pelo privilégio e oportunidade, Senhor, que nos concede de juntos, Pai, em comunhão, desfrutar daquilo que é a nossa maior herança, Senhor, a Tua palavra. Vivifica, Pai, em nossos corações tudo aquilo que é a Tua palavra, para que ao ouvirmos, Senhor, possamos sair daqui glorificando e exaltando o Teu nome, porque a Tua palavra lida, Senhor, gera vida. A Tua palavra cura, a Tua palavra, Senhor, nos conforta. Em nome de Jesus te oramos, Pai, gratos pelo privilégio e oportunidade que nos concede, Senhor, na manhã de hoje. Em nome de Jesus, amém. Texto bem conhecido, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e, assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Temos lido a porção que geralmente se lê nos cultos onde a celebração da ceia acontece. Mas é interessante pensar que aqui tem algumas particularidades que muitas vezes a gente não conhece porque não olha o contexto da perícope. Na verdade, esse texto é um texto de gratidão, é um texto de celebração, mas também é um texto de advertência. O apóstolo Paulo, talvez alguns de vocês já tenham pensado nisso, quando escreveu esse texto, ele menciona que recebeu do Senhor. E a gente imagina como? Porque os evangelhos, todos quatro, eles registram a ceia do Senhor. Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles fazem registro e menção deste ato. É um ato que surge com a igreja, que substitui, de certa forma, a celebração judaica da Páscoa. Não é que a Páscoa deixou de ser, mas o memorial da Páscoa, da libertação do Êxodo,
da saída do Egito, ele passa a ter sentido na igreja quando fazemos a celebração da Santa Ceia. Ele traz em memória todo o sacrifício vicário de Jesus. O seu corpo, representado pelo pão, foi moído por conta do que nós cometemos. Mesmo sem pecado, como ovelha muda, ele foi levado até a cruz. Mas havia cruzes, até chegar naquela crucificação, tudo o que ocorreu com aquele corpo era para ter ocorrido comigo. O seu sangue vertido na cruz e derramado sobre o madeiro é simbolizado pelo vinho que tomamos. Não há transubstanciação, não há transformação do vinho em sangue. Usamos suco de uva, sim, não é sangue, mas a representação, memória daquele sangue vertido na cruz. Mas a gente imagina como Paulo diz que recebeu do Senhor. Ao analisar a cronologia bíblica, nós vemos que todos os evangelhos, todos eles, foram após a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quando Paulo escreve sobre as doutrinas da igreja em 1 Coríntios, aprove a ele, do capítulo 10 ao 11, trazer algum tipo de ordem e celebração no culto. Não havia evangelhos. O primeiro evangelho escrito foi o de Mateus e não trata minúcias do que Paulo tratou. Então a gente crê que o Senhor Jesus, de algum modo, o visitou, o instruiu e ele assim escreveu. São palavras de correção que, na verdade, a gente precisaria ter um entendimento melhor sobre isso. Porque no versículo 28, traz algo que muitas vezes nós, pela prática, pelo costume, temos discernido de modo diferente. Não é com vocês apenas, é comigo também. Porque por muito tempo eu pensei assim. Quando a palavra de Deus diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que é que nós temos feito com esse exame? É um exame introspecto que fazemos apenas uma vez por mês? É perceber se diante de Deus e diante dos homens nós estamos livres e desimpedidos para sentar à mesa do Senhor? Tudo isso que nós hoje fazemos prefigura algo que já aconteceu. Isso traz uma repetição de coisas que o próprio Senhor nos instruiu. O versículo seguinte até assevera esse autoexame. O versículo 29 diz: pois quem come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si. Mas aí é algo que a gente precisa refletir. Quem de nós, iluminado pela graça do Senhor, pode olhar para si mesmo e se achar digno o suficiente de participar dessa mesa? Qual de nós, olhando para si, acharia suficiente, capaz de assentar-se à mesa do Senhor? Porque se a gente for enumerar situações e coisas que fazemos, que pensamos, será que seríamos de fato dignos dessa mesa? A advertência de Paulo começa no versículo 17, texto que não lemos, quando ele diz o seguinte: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. No versículo 20 ele diz: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome,
inclusive quem se embriague. Estamos falando do corpo e do sangue do Senhor. É interessante pensar que muitas vezes, ao chegar no domingo de ceia, a igreja praticamente se divide em grupos. Há aquele grupo que assiduamente vem aos cultos e faz sua celebração no culto de ceia, como em tantos outros. Mas há um grupo atípico. Há um grupo que não é assíduo, que não tem a necessidade de estar sempre em comunhão na casa do Senhor, mas procura saber quando é a ceia. Quando vai ser a ceia? E são frequentes no culto de ceia. Entretanto, nesse grupo há uma pequena parte, outra parte desse grupo, que vem todos os cultos e muitas vezes se ausenta no culto de ceia. Porque quando examinamos a nós mesmos e nos achamos aptos para participar, estamos declarando a um ao outro que nós estamos puros, que nós estamos limpos. Mas que quando muitas vezes algo nos aflige, algo nos assola e de alguma forma o autoexame nos condena, e a gente quer se abster, e a gente não quer participar porque o nosso coração pesaroso nos acusa, a gente falta ao culto de ceia, ou chega, fica nos louvores, nas orações, até na pregação, mas quando vai chegando a hora da ceia, levanta, sai, ou se arrisca a ficar e abster-se da comunhão do pão e do vinho. Será que de fato o texto fala sobre isso? Será que ao examinar a mim mesmo e discernir o corpo, eu estou fazendo certo? No Evangelho de João, em um pequeno trecho do capítulo 6, Jesus está discursando na sinagoga e ele, diante daquele povo, ele declara: eu sou o pão que desceu do céu. E isto, eu sou o pão da vida. E discorrendo sobre isso, ele chega a um ponto de dizer: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá parte comigo e não terá a vida eterna. Muitos dos judeus foram embora e não aguentaram aquele discurso. Porque para o judeu era implícita a ordem de não comer sangue, de não comer todo tipo de carne. Como é que este, filho de José e de Maria, vem a nós dizer que vai dar da sua carne para que comamos e do seu sangue para que bebamos? Eu convido os irmãos a voltar um capítulo apenas, a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 15. No verso 15 do capítulo 10, o apóstolo Paulo escreve: falo como a sábios. Julgai-vos vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? No verso 24, ele diz: ninguém busque o seu próprio interesse, mas sim o do outro. Do verso 31 em diante, ele fala: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus,
nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim também como eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Ele começa o capítulo 11 dizendo: sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Paulo adverte dizendo: olha, eu não busco a minha vontade nem o meu interesse, mas a dos outros. Para quê? Para que sejam salvos. Em 2 episódios dos evangelhos, Jesus multiplica pães. Da primeira vez ele pega 5 pães e 2 peixes. Tendo dado graças, o partiu, deu aos discípulos, e estes, por sua vez, partiram e alimentaram 12.000 homens. Aliás, 4.000, se não me engano, fora mulheres e crianças, mas sobraram 12 cestos cheios. Da segunda vez, o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, registra que mais uma quantidade grande de homens foi alimentado com apenas 7 pães. E desta vez sobraram 7 cestos cheios. A situação da mesa posta traz à memória que Jesus pega o pão, o levanta, dá graças, o parte, distribui entre os seus e diz: fazei isto em memória de mim. Por 2 vezes aqueles homens viram Jesus alimentar multidões. Por 2 vezes eles foram participantes ativos no milagre da multiplicação. Eles pegaram um pão e a grupos de 100, de 50, eles distribuíram e todos se fartaram. Todos se saciaram. Mas o que Paulo diz, referindo-se à ceia do Senhor, é que quando nos reunimos no lugar, não é a ceia do Senhor que tomamos, mas a nossa. Porque ao nos examinar e de alguma forma criteriosa entender que somos justificados por aquele que é justo, nós saímos daqui regozijados, abastecidos, renovados, saciados, porque comemos. Mas quando comemos, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Se vocês observarem o texto lido no versículo 24, algumas versões mais novas talvez tenha: tomai e comei, este é o meu corpo partido por vós, entregue por vós, moído por vós. Mas as versões mais antigas, as Almeidas mais antigas, elas tratam do texto recepto, do texto que de fato foi escrito. As novas versões são adaptadas para o nosso entendimento melhor, mas muitas vezes perdemos aquilo que de fato é a essência do texto. O partiu e disse: fazei isto em memória de mim. Quando nos ajuntamos para cear, estamos de fato ceando? Ou estamos apenas comendo, enchendo a barriga, enquanto outros estão necessitados? O pão da vida é Jesus. Ele está sendo entregue a você, a mim. Ele partiu e disse: fazei isto em memória de mim. Enquanto uns se fartam, outros têm fome, no momento que outros inclusive se embriagam. A embriaguez, talvez de modo nostálgico, nos faça lembrar de Pentecostes, quando as pessoas olhavam e diziam: eles estão ébrios, eles estão embriagados. Mas aquela alegria do Espírito Santo que ali permeava o coração daqueles homens, precisou ser derramada sobre o coração daqueles que viam. Pedro declarou: não é isto que vocês pensam, eles não estão embriagados. Essa é a promessa que Joel fez aos nossos pais, dizendo que neste dia os velhos teriam sonhos e os jovens visões. O que eles estão sentindo é a alegria do Senhor, é o Espírito Santo. Mas
que não é apenas para nós, é para todo aquele que crê, para todo aquele que se achegar. E talvez em meio à multidão alguém mais ousado perguntou: o que faremos nós? E Pedro declara: arrependei-vos, arrependei-vos. O livro de Atos, no capítulo 2, lá pela altura do versículo 42, fala que eles tinham de modo contínuo a comunhão, o partir do pão, as orações. Por quê? Porque estavam submissos aos ensinos dos apóstolos. E o texto vai seguindo e afirma que todos os dias Deus, o próprio Deus, acrescentava a eles aqueles que iam crendo. Quantas vezes estamos aqui participando da ceia, nos examinando, nos achando dignos de participar, e muitas vezes em nossa casa as pessoas estão com fome do pão da vida. Será que estamos de fato tomando a ceia do Senhor? Ou será que estamos apenas enchendo a barriga, espiritualmente falando, com a nossa própria ceia? A ceia do Senhor, a ceia do Senhor é apenas para mim, que criei? Ou a ordem que me foi dada a fazer isto em memória de mim é para que eu pegue esse pão e parta com aqueles que ainda não têm esperança? Quantas pessoas da minha rua precisam provar deste pão? E embora Cristo não precise de mim, eu me alistei e disse a Ele: eis-me aqui. Eu me coloquei na posição, mas estou de fato tomando a ceia do Senhor? Quando nos ajuntamos, será que de fato é para melhor? Será que Paulo hoje, nos olhando, ele nos louvaria? Quantos dessedentados e famintos precisam do amor de Deus? E você tem, e eu tenho. Ele não precisava de nós, mas nos nomeou reino e sacerdócio. Estamos muitas vezes com birra um com os outros, aqui dentro, com falta de amor, perdão, compaixão. Quantas pessoas aqui nesta casa e em tantas outras que celebram a ceia do Senhor, talvez olhando de manhã para suas roupas, disse: eu não tenho uma roupa para participar do culto. Quando nos examinamos a nós mesmos e nos achamos dignos, sinceramente, gente, será que não é como Jesus disse, referente ao fariseu e ao publicano? Graças te dou, Senhor, porque não sou como estes que não vai ao culto, nem como este, Senhor, que não querem te ouvir. Graças te dou, Senhor, porque não sou como estes tais que rejeitam a tua ceia. Neste caso, Jesus olhou para um publicano, um cobrador de impostos, alguém que era visto de modo irregular. E Jesus disse que a oração dele foi justificada. E como foi a oração dele? Eu não sou digno, Senhor, sequer de levantar os olhos aos céus. Eu sou um homem pecador, eu sou um homem falho. O autoexame não busca de nós virtudes, mas que a gente olhe para a gente e encontre a nossa escuridão, as nossas trevas, as nossas falhas, que só nós e Deus sabemos. E ao olhar a miséria de cada um de nós, a gente se acha de fato indigno de participar da ceia. Que ao nos examinar, percebamos o quão covardes somos, porque as pessoas estão perecendo. As pessoas estão ficando sem o pão. E aprove a nós levar o pão. Um dia desses, na escola dominical, nós estudamos a respeito do ide. E é interessante que, ao observar o texto gramatical em sua essência, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome... Aquele ide não é de fato
ordem no imperativo, mas é indo de caminho, indo todos os dias, indo ao levantar, ao viver durante o dia, ao deitar à noite. É indo, como em Deuteronômio, o próprio Moisés escreveu, dizendo, olha, é o assentar na cama, é o levantar, é sempre. Porém, Paulo escrevendo essa mesma carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 16, ele diz, não tenho de que me gloriar se anuncio o Evangelho, porque isto é me imposto como obrigação, e ai de mim se não fizer. Então o ide volta a ter um valor imperativo. O ide não é para o grupo de evangelismo, não é para o grupo de servos dispostos a trabalhar na casa do Senhor. O ide é para todo aquele que abraçou a fé e creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu, que ressuscitou, que está vivo e que vai voltar. Quando comemos o pão, anunciamos que ele está morto e que vai voltar. Mas quando partimos o pão, anunciamos que ele vive, que ele é vivo e que ele pode, em sua infinita misericórdia, alcançar tantos quantos abrirem o ouvido para ele. Porque em Apocalipse 3:20, parece irônico que muitas vezes a gente use para evangelizar os de fora, mas é referido-se à igreja, que Jesus está de fora e bate na porta. Olha, se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei, eu cearei com ele e ele comigo. Ceia do Senhor, e o Senhor pede para ceiar. No simbolismo judaico, Jesus nos é apresentado por Paulo como noivo, e nós, a igreja, somos a noiva. No casamento judaico, o noivo, ao desposar a noiva em um compromisso, ele vai embora. E ele vai preparar uma casa, um lugar, os mantimentos, as necessidades possíveis, para que a noiva, ao deixar a casa dos seus pais e seguir com ele, não tenha lá nenhum tipo de necessidade ou pensamentos de voltar. Ele vai fazer todos os preparativos para que, ao chegar lá, ela encontre uma segurança e um desejo de ficar. Quando o noivo vai, deixa sempre alguém a observar a noiva e o compromisso dela. Deixa sempre alguém para cuidar, trazer presentes, adorná-la. E neste caso não é diferente, o Espírito Santo veio e tem cuidado de nós, de cada um de nós. Se vocês lembrarem na memória, quando Abraão manda seu servo Eliezer buscar uma noiva para Isaac, ao chegar naquela comunidade, Eliezer faz um voto a Deus. Olha, se ela vier ao meu encontro, se cuidar, se oferecer a mim um cuidado, o Senhor, Deus de Abraão, confirmará que ela é a escolhida. Ela sai ao encontro de Eliezer e alimenta não só ele e a comitiva, mas todos os animais que ele tinha. A ceia do Senhor hoje, ela é preparada pelos diáconos, que pegam o pão mais cedo, que cortam o pão, que derramam o suco nos cálices, mas um dia ela já foi preparada por nós. E não deixa de ser hoje, porque ela é adquirida, ela é comprada, com os recursos que vocês trazem, com aquilo que nós trazemos. Então essa ceia, ela é oferecida por cada um de nós. Você tem cuidado de todos os detalhes, para que o amigo do noivo perceba o compromisso que você tem, que eu tenho. Que ele possa dizer ao noivo, olha, ela está com afinco, está compromissada, ela está de fato fazendo aquilo que é necessário para que o Senhor não, de alguma forma, não entristeça. A noiva tem compromisso, a noiva te aguarda, a noiva nela ansia pela tua volta. Ela conta os dias de te encontrar. Mas será que de fato estamos participando da ceia do Senhor ou a nossa ceia? Que possamos refletir, porque por muitas vezes, 3 situações
tem sido a conclusão do nosso pensamento. Ao nos examinar, muitas vezes a arrogância faz de nós fariseus, capazes de participar e de se saciar. Na presença do Senhor, Manoá, quando visitado pelo anjo para dizer que seria pai de Sansão, disse à sua mulher: nós vamos morrer, porque vimos ao Senhor. Diante da majestade de Deus, Isaías, como registra o capítulo 6, a glória de Deus encheu o templo de tal modo que Isaías disse: ei de mim que vou perecer, porque sou pessoa de lábios impuros e contemplei o santo. Vivo eu no meio de gente de impuros lábios, não propriamente seu pecado, mas o pecado do povo como um todo. Pedro, ao contemplar a majestade de Jesus, prostrou-se no chão do barco e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Eu sou pecador. Mas a arrogância muitas vezes tem visitado nosso coração e a gente se examina e diz: eu sou capaz. Ou a negligência, que é o segundo ponto. Nós tivemos um congresso de música há algum tempo e os congressistas trouxeram algo muito interessante para a gente pensar. Muitas vezes estamos fazendo o que fazemos, como se estivéssemos ligados no piloto automático. Hoje é só mais um culto de ceia. De manhã é só mais um culto de celebração. Hoje vamos ter 3, tem mais 2 mais tarde. Então esse eu vou de qualquer jeito, porque de tarde eu vou dar o meu melhor, mas talvez de tarde eu não consiga, e eu deixo para a noite. A negligência, muitas vezes, ao pegar o pão, ao pegar o cálice, colocar num cantinho, ficar brincando com o pão, botar na Bíblia, você está participando da ceia do Senhor. Todos os cultos, mesmo quando não houver pão e vinho, é um culto único. Comece a tratar esses cultos como se fosse o último culto que você vai poder prestar ao Senhor. Dedique ao Senhor todo o seu máximo, toda a minha força, porque não sabemos se teremos outra oportunidade de dizer ao noivo que nós estamos apaixonados e anelando por ele. Em última e em terceira condição, muitas vezes somos ignorantes. Ignorantes ao examinar a nós mesmos e sermos condenados por nossa consciência. Por falta de perdão, por falta de domínio próprio, por situações do dia a dia que muitas vezes nos advêm em vésperas de cultos como esse, em dias de culto como esse. E talvez contristado, pesaroso de coração, a nossa consciência nos condene. Ao enxergar a nossa escuridão, as nossas trevas interiores, a gente diga: olha, eu estou de dieta espiritual, eu não vou participar da ceia hoje. Eu não posso participar, eu vou me abster. Por que ignorância? Porque na ceia, em memória de Jesus, ele foi à cruz. Com a sua carne moída, ele verteu seu sangue, simplesmente por amor a mim e a você, para nos oferecer perdão. Quando a gente entende que nem a arrogância, nem a negligência, nem a ignorância pode nos privar do amor de Deus, porque é isso que Paulo declara no capítulo 8 de Romanos: nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós vamos entender melhor ao examinar a nós mesmos. A parte textual, ela vai dar uma ordem: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ao participar da ceia, ao comer, discernindo o corpo, que tem pessoas que precisam deste pão, a gente deixa de examinar a nossa podridão e começa a encarar ela, para que de fato a graça do Senhor nos alcance
nos perdoe, nos cure, nos leve adiante, nos conforte, nos console, porque a minha consciência e a sua consciência não pode passar desapercebida. Ao nos examinar, nós vamos ver que tem gente que precisa deste pão. E ao olhar para nós de modo introspecto, não é por nós que participamos da ceia, mas é porque Ele um dia deixou sua glória e veio à terra para sentir o que sentimos e dizer: tem bom ânimo. Que neste domingo não encontremos entre nós nem ignorantes, nem negligentes, nem arrogantes. Que nós possamos ser, de fato, examinados por nós, talvez réprobos em algumas das nossas atitudes, porque se nós dissermos que não temos pecado, nos fazemos mentirosos, é o que a própria Bíblia diz. Mas ao nos encontrar reprovados, possamos receber do Senhor, em comunhão uns com os outros, a graça, o perdão, a misericórdia e a força, e a coragem, e a intrepidez de poder partir o pão. Fazei isto em memória de mim. Pastor Luciano, agradeço a oportunidade, que Deus vos abençoe, que Deus multiplique graça sobre cada um de vós. Deus abençoe a igreja.